Tema polêmico e desafiador para muitas gestoras. Como causar engajamento no time de vendas, sendo que esse engajamento não depende somente de você, e sim do comportamento das pessoas, da mentalidade das pessoas, enfim. Nós vamos falar desse assunto em forma de bate-papo, vou trazer algumas direções para você e também algumas reflexões para você mudar alguns conceitos da sua liderança, mudar até comportamentos e alguns processos para que você consiga engajar melhor as pessoas e estimular de forma externa o engajamento das pessoas. Se você ainda não é seguidora deste canal, clica aí, se inscreve nesse canal, clica no sininho para você receber as notificações dos conteúdos que nós fazemos aqui toda semana para você se capacitar, para você se transformar na liderança, certo? Vamos falar então sobre o engajamento. Eu anotei aqui dois conceitos básicos para a gente entender sobre engajamento e pessoas que não são engajadas. Então, aqui eu coloquei engajamento é a interação nas atividades e o nível dessa interação das atividades. Agora vamos abrir o leque, vamos mergulhar nesse quesito. A interação da pessoa, ou seja, eu tenho um time de vendas e esse time de vendas tenho lá 10 vendedores e 5 vendedores não são engajados. Isso significa o quê? Ele não tem interação com as atividades que precisam ser realizadas, principalmente as atividades que são mais difíceis, prospecção, a estratégia, ligar no processo de prospecção, ligar para fazer um follow-up, usar técnicas de vendas. Então, a interação, ou seja, o fazer a coisa acontecer, o fazer a aplicação com constância de alguma determinada atividade. Ou o nível de interação, o nível de força, o nível de energia que aquele indivíduo coloca numa determinada atividade. Isso seria o engajamento, ou seja, eu não preciso amar a atividade para ser engajado em fazer, até porque vendedor de alta performance não faz aquilo que gosta somente. Ele tem a maturidade para entender que no processo de vendas, para ter maiores resultados, sim, precisa fazer coisas que nós não gostamos. E é claro que precisa buscar um equilíbrio entre a atividade que eu gosto e as atividades que eu não gosto dentro da minha função. Precisa buscar um equilíbrio, assim como você, gestora, também busca esse equilíbrio para que você não fique presa somente às atividades, 80% das atividades você não gosta, e aí você vai trazer aí um desequilíbrio emocional. E agora, o que é uma pessoa desengajada? Então, vamos buscar alguns sinais, porque às vezes o seu time não está desengajado, você acha que está desengajado. Ou você acha que não está desengajado, no fundo já está desengajado há muito tempo, e você pode ter problemas como falhas, erros. Vamos analisar alguns sinais, certo? Sinal de uma pessoa que está desmotivada na venda, um time. Lembre-se que aqui nós estamos falando de um time comercial, ok? Talvez você seja gestora de alguma outra área e queira usar esses sinais, vai funcionar também. Mas o meu papo é sempre direcionado a time comercial. Uma pessoa desengajada, principais sinais, e você pode analisar o conjunto dos sinais dentro da sua área comercial. Vamos lá, uma pessoa que não atrasava, ou seja, você tem um horário de atendimento que precisa necessariamente ser cumprido o horário de atendimento porque o cliente vem até a empresa das 8 às 18. Essa pessoa nunca chegou atrasada. Por algum motivo, essa pessoa começa a atrasar, certo? Ela sempre chegava 10 para as 8, 5 para as 8, está chegando 8h10, 8h15, e você vê que isso é uma frequência. Uma vez ou outra acontece, né? Pela questão do trânsito, ou perdeu a hora. Vai ter, as pessoas não são perfeitas. E aí, uma vez ou outra, mas quando você começa a monitorar um comportamento que não existia antes e passa a acontecer com uma certa frequência, 2, 3 vezes na semana, você já vê ali um alerta, certo? Um outro alerta é que ela colocava muita energia em alguma determinada atividade e a energia dela caiu. Ou seja, fraqueza ao conseguir manter o seu comprometimento e a sua rotina de trabalho. E às vezes isso não é uma desmotivação, é apenas cansaço.
Você, como gestora, precisa entender se a pessoa está desmotivada com a função, desmotivada com o ambiente, desmotivada com o relacionamento entre vendedor e gestora, ou desmotivada por questões e fatores externos na sua vida pessoal, onde você não vai ter controle. Você não tem controle de como fazer com que aquela pessoa fique bem no casamento, fique bem nas relações ou nos problemas fora dali da empresa, é algo que ela pode sim se desmotivar, tá? Sinais como travar para fazer algo, enrolação, ou seja, você pede algo para ser feito, algo que antes a pessoa entregava rápido, é o jeito dela entregar rápido, e agora ela enrola, procrastina, traz muitas justificativas, certo? Sinais como, por exemplo, nunca fazia fofoca, começou a fazer fofoca, então são pequenos sinais, bobos até, mas que você percebe que mudou alguma coisa no comportamento da pessoa, entende? Ela era de um jeito e agora é de outro. Ou você entrou numa empresa agora, assumiu um time e você percebe já esses sinais na pessoa, ou seja, você já percebe sinais de trava, de que a pessoa não avança, de que a pessoa não é estimulada, ou ela mesma não se estimula no processo. E você vê que ela não tem motivação, que ela faz de qualquer jeito, não tem excelência, faz empurrando ou enrola, fala um prazo, não entrega. A gente precisa olhar esses sinais, tá? Entender os sinais, se realmente a pessoa está desmotivada porque ela já está cansada da rotina, não está descansando, ou uma pessoa que realmente não gostaria de estar atuando e fazendo aquilo que ela foi contratada para fazer, e isso pode acontecer, tá? Quero trazer aqui uma reflexão para você sobre dinheiro, tá? Eu sei que tem muitas empresas, muitos palestrantes que falam por aí que o que motiva a vendedora é dinheiro, ganhar muito dinheiro, fazer muito dinheiro. E eu venho para quebrar essa questão, seja o nome que você quiser dar, desmistificar, quebrar essa crença, sei lá o que você quiser dizer sobre isso, mas nem sempre dinheiro, e eu vou contar o porquê. Eu estudo muito comportamento humano, principalmente ligado à gestão para gestoras, para que eu possa usar esse comportamento humano para transformar mulheres, e também o tratamento humano para tratar vendedores, ajudar as minhas gestoras a mudar o time que está abaixo dela. E eu conheci nessa jornada de 5 anos, nesse processo estudando comportamento em vendas e há mais de 10 anos estudando inteligência emocional, que dinheiro nunca foi e nunca vai ser o primeiro requisito para estimular uma pessoa a ser engajada, ok? E eu vou contar por quê. Dentro de empresas, eu conheci vendedores que ganham muito bem, mas sabe aquele vendedor por vá que o time, assim, ó, ganha 5 mil por mês e esse cara que por vá ganha 10, 15, 20 mil por mês, tá? E eu vejo essas pessoas aqui nessa curva desmotivadas, muitas vezes. Por quê? Motivos: ambiente tóxico, comunicação tóxica da liderança, posturas da liderança, falta de processo, falta de comunicação. Isso tudo tira a motivação da pessoa estar naquele ambiente. E algo que foi campeão nas pesquisas que eu fiz foi duas questões: falta de feedback, que inclui dentro falta de treinamento, e falta de reconhecimento. Então, tem vendedor que está ali na sua curva A, em comparado com os outros, fazendo uma comparação com outros vendedores. Os outros vendedores estão ganhando 4, 2 mil, 4 mil, 5 mil, e esse carinha aqui 10 mil, mas ele não quer reconhecido. Ele não recebe um elogio, ele não tem indicadores de como ele pode, o gestor ou a empresa, a gestora, no caso, ou a empresa, não desenhou indicadores que possam fazer essa pessoa evoluir. E não há coisa pior no mundo para o ser humano de sentir que não está evoluindo, tá? Então, a pessoa que busca o engajamento nem sempre é dinheiro, e eu posso comprovar isso. Existem algumas empresas que eu mentorei em que eu falava para a gestora: essas pessoas que você contratou, elas não têm perfil para a área comercial que exige o teu processo mais ativo. O que isso significa? Antes de contratar uma pessoa, você precisa fazer um teste comportamental para entender os motivadores, os desmotivadores, a forma como a pessoa vê o mundo, a forma como ela se comporta, para você já se antecipar com esses desafios e entender se ela tem perfil. No caso dessa empresa,
É uma empresa que faz a venda de curso profissionalizante. E é um processo de venda que é tiro curto, onde o cliente chega na empresa, faz o processo de atendimento e já faz a matrícula imediata, ou seja, se demorar um tempo, se levar um tempo para o cliente dar um retorno, é no máximo 10 dias, ou seja, tiro curto. Então, o perfil de comportamento ideal no teste DISC, que é o que eu uso muito, que a gente usa muito na Fênix, é que seja um DI alto, né? Dominância focada no resultado imediato e com um número, com um indicador de influenciador alto, para que ele tenha nível de contato alto com as pessoas e acelerar o processo de vendas para que o tiro seja curto, ou seja rápida o fechamento da venda. Quando nós entramos nessa empresa, eu falava para essa diretora que 100% do time dela não tinha o perfil comportamental adequado, eram vendedores com conformidade muito alta, estabilidade muito alta. Então, eles eram muito passivos no processo da venda e algo que não pode acontecer, a passividade no fechamento da venda. E aí, isso empacava bastante a venda, ou seja, eles faziam um determinado número que estava longe do potencial se fosse um outro perfil de vendedor. Tá? A contratação não foi adequada, até porque esse tipo de venda é uma venda que a gestora vai ter que cobrar mais energia do vendedor, habilidades, porque senão não vai chegar o resultado que a empresa precisa para bater a meta, para chegar no lucro que a empresa precisa. E isso fez com que os vendedores, ao nível de exigência dentro dos processos de mentoria, estudar, analisar indicador, feedback, ligação, simulação, desgastasse o emocional dessas pessoas. E ela foi alertada que isso aconteceria, e ela foi alertada que dentro dos nossos estudos, em 5 meses, se ela não mudasse, algumas peças do time ia ter muito desgaste. Ela disse, eu não vou mudar o time, eu quero testar com eles. E eu falei, bom, é responsabilidade sua. E foi que em 6 meses ela perdeu o time, foi perdendo aos poucos, a pessoa foi perdendo, foi enfraquecendo, porque não tinha um perfil para executar aquele tipo de venda, aquele processo de venda. Então, isso também pode ser um fator de desengajamento da pessoa. Então, não significa que a pessoa ela está indo contra os teus princípios ou que ela não veste a camisa da sua empresa como você gostaria. Significa apenas que existe um processo ali que ela não está sendo encaixada, o emocional dela, o comportamento dela, a essência dela não está encaixada. O que aconteceu? Ela aumentou o plano de remuneração, bonificação, prêmios e tudo mais, e eu falei para ela, isso não vai funcionar, porque é um perfil de pessoas com conformidade alta, elas não olham para desafios de dinheiro. E ela, não, mas eu tenho certeza que eles estão desmotivados. Eu falei, olha, você quer ir contra a mentora, contra a pessoa que já viveu isso? Faça. Mas depois vai ser difícil de corrigir. O que aconteceu? Ela aumentou o plano de remuneração, aumentou a bonificação e não aconteceu nada, tá? Então, existem outros casos também que houve melhoria na remuneração do vendedor, na comissão e nas campanhas, e também não houve nenhuma mudança, porque o gestor era muito tóxico, não reconhecia, gritava, levava tom de voz, era uma pessoa bem difícil de lidar. Isso fez com que poucos vendedores ficassem na empresa. Então, veja, dinheiro não é o primeiro lugar, tá? Para você engajar pessoas. Então, tome cuidado antes de você tomar uma decisão de mudar o plano de remuneração acreditando que isso vai engajar as pessoas. Porque se você tem um ambiente que é tóxico, um ambiente que também não tem reconhecimento, um ambiente, não estou falando de plano de carreira, porque tem vendedor que às vezes não quer, ele não almeja ser um gestor, ele não almeja crescer, mas um plano de crescimento em relação aos seus processos, em relação a indicadores, a desafios. Às vezes ele é um vendedor júnior, você pode colocar ele como um vendedor pleno, sênior, e vai aumentando ali o engajamento em relação a indicador, a premiação, a campanhas, viagens, e reconhecer publicamente o vendedor, tá? Isso faz com que as pessoas sejam ainda mais engajadas do que só dinheiro. Agora, vou trazer aqui responsabilidade no quesito liderança, aquilo que você realmente pode fazer para fazer com que as pessoas sejam mais estimuladas e engajadas. Como você deseja que uma pessoa seja mais engajada se nós, gestoras, você, gestora no caso, não traz indicadores claros e objetivos para mostrar a pessoa a abraçar a atividade? Vou dar um exemplo aqui. Se eu escrevi interação com atividade, como você deseja que o vendedor seja mais
tenha mais interação com uma ligação, ou seja, liga mais. Você liga só 5 para 5 clientes no dia e você quer que ele ligue para 10. Você não traçou indicador, você não traçou metas, você não tem metas diárias, semanais, então isso não vai provocar o estímulo. Se a sua liderança é uma liderança muito aberta, deixa tudo muito solto, não dá feedback, não dá treinamento, não faz capacitação, isso também causa desmotivação das pessoas. E não sou eu, Miriam, que estou te falando, tá? São as próprias pessoas que participaram de várias pesquisas que eu fiz, onde o vendedor diz que ele não é motivado, ele está desmotivado, ele pensa em sair da empresa porque não recebe feedback, não recebe elogio, não recebe reconhecimento, e ele só é cobrado por números, ou seja, por faturamento. Isso significa que sim, você deve cobrar performance do faturamento, mas você precisa alencar, através dos indicadores, todo o passo que ele vai ser cobrado para chegar nessa performance, nesse faturamento. Vou dar exemplos, porque eu gosto muito de trazer praticidade da vida real, das mentorias e o que acontece com as minhas gestoras dentro das empresas. Estou mentorando um time onde a gestora foi recém-promovida. E ela dizia muito para mim, esse time que eu peguei não tem constância. Eles são desmotivados, não tem constância, eles fazem uma coisa no dia, no outro dia não repete e tal. E eu falei, tá, mas onde está essa gestão à vista, com todas as atividades que precisam ser feitas todos os dias? Ela disse assim, mas isso é óbvio. Todo vendedor sabe o que tem que ser feito todos os dias. E é aqui que a gestora cai no engano de acreditar fielmente que o vendedor sabe o que tem que ser feito todos os dias. Uma coisa é saber o que precisa ser feito, outra coisa é ser cobrado por aquilo e acompanhado por aquilo. E psicologicamente, se o vendedor sabe que ele não é avaliado por aqueles indicadores, ligação, taxa de conversão, prospecção, com quem falou, como falou, script, ele não vai ter o mesmo esforço emocional para fazer como se estivesse sendo avaliado. Então, o primeiro erro da gestão, quando a gente olha para um time desengajado, é não ter avaliador de performance. Ou seja, a pessoa joga lá o vendedor e cobra número, ligação, meta, tal, e não tem um indicador de performance, ou seja, aquela gestão à vista que o vendedor olha quanto ele deve vender no dia, quanto ele deve vender na semana para a junção de 4 semanas bater a meta, quantas ligações ele precisa fazer para ter a taxa de conversão necessária. Será que esse gestor está avaliando o que está sendo dito por telefone? Quais são os gatilhos, as técnicas que estão sendo ditas no processo de vendas? Tem um processo de vendas para seguir, para você ter um balizador ali, se a pessoa está seguindo ou não está? Então, assim, falar de motivação é muito mais profundo, falar de engajamento, desengajamento, nível de engajamento é muito mais profundo do que dizer tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta de fazer. O vendedor faz isso, meu vendedor não faz aquilo. Então, é muito mais profundo, entende? Falar de engajamento de pessoas é você também analisar o perfil dessas pessoas. Então, vamos falar de perfil novamente. Se eu tenho um vendedor que o teste de perfil dele deu conformidade e estabilidade. E aí você fala assim, eu lancei uma campanha de vendas excelente, que a pessoa vai ganhar R$ 1.000 a mais, mas eu não vejo engajamento, eu não vejo brilho nos olhos, você realmente nunca vai ver amada. Porque pessoas que são conformes, estáveis, elas não têm isso como motivador na sua essência. O motivador dela é a estabilidade, é o relacionamento sem conflitos, é não ter pressão no trabalho, entende? Aí tem gente que fala assim, nossa, Miriam, eu só tenho vendedor assim. Então, chama a gente no direct para a gente conversar antes de você tomar uma decisão. Por quê? E esse pode ser um dos fatores que as pessoas não são motivadas. Mas não é que ela não é motivada, ela não gosta de fazer isso, é que dentro da essência dela, ela não vive por isso, entende? Então é muito mais profundo. Analisar, quando as pessoas falam assim, na reunião quando eu entro numa reunião de negócios para explanar sobre o processo de mentoria dentro das empresas, a pessoa fala para mim, mas o meu time não é engajado. Calma lá, vamos lá. Quantas pessoas do seu time você tem? Gestora, precisa analisar de forma estratégica. Quantas pessoas você tem no time? Quantas pessoas você fez o perfil? Você analisou o perfil? Quantas pessoas realmente não são engajadas e quantos são? Se você tem 10 pessoas e as 10 estão com o mesmo comportamento, tem um gap na liderança com certeza, tá? Então, se só 2 pessoas estão desengajadas, o resto, as 8 estão voando, são características ali que precisam ser trabalhadas, tá?
Então, engajar pessoas vai muito além do que só fazer campanha de vendas, vai muito além do que você dar só bonificação, aumentar dinheiro e estourar balão, tá? Você precisa ter uma análise profunda das causas que fazem com que as pessoas percam a motivação e analisar o que realmente cabe dentro do teu processo de vendas, aumentar o engajamento. E vai com mais profundidade. Nós precisamos analisar outras situações da empresa, o ambiente, o processo de liderança, processo de feedback 1 a 1, a avaliação de performance de cada pessoa no seu time, como é feito o treinamento, se é feito treinamento. Treinamento deve ser semanal na empresa. Então, quanto mais conhecimento as pessoas recebem, maior vai ser o nível de engajamento. Por quê? Uma pessoa que ela não tem conhecimento, não consegue converter a venda, cai o nível de energia dela também, entende? Então, é uma série de fatores que você vai precisar analisar depois desse vídeo, que eu tenho certeza que se você parar para refletir, você vai encontrar questões aí que podem melhorar o engajamento do seu time, mas tem questões aí que você pode fazer o que você quiser que não vai melhorar o engajamento do seu time, tá? Já visto isso dentro das empresas. Então, espero que esse vídeo tenha te trazido reflexão, que faça você pensar. Não é só colocar um valor a mais na renda do vendedor, e sim analisar qual é a verdadeira causa da desmotivação e do desengajamento, tá? Então, espero que isso te ajude, pratica e depois vem contar pra gente como foi. Até o próximo.